Está começando mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade Estatística, a covariância de duas variáveis. A gente já viu na semana 3 que duas variáveis poderiam ser correlacionadas. No caso aqui, a correlação pode-se afirmar que a variação de uma das variáveis influencia na forma como a outra variável varia também. Isso implica que elas possuem uma espécie de variação conjunta, que é denominada de covariância. Então, se a gente observar a fórmula operacional da variância, onde a gente tem a variância é igual a esperança do quadrado de x menos o quadrado da esperança de x, a gente pode escrever o segundo termo depois da igualdade da seguinte forma. Então, a gente amplia os produtos, né? Então, fica a esperança de x vezes x menos a esperança de x vezes a esperança de x. Então, agora a gente imagina a seguinte situação. A gente reescreve essa expressão, né, nos termos duplos de x, trocando um daqueles x por uma outra variável aleatória que a gente chama de y. Então, a gente fica com esperança de x vezes y menos esperança de x vezes esperança de y. Tá? Então, a gente poderia imaginar ingenuamente, né, de chamar essa expressão de variância de x e de y, ou talvez variância conjunta de x e y. De fato, isso daí é a expressão resumida para a covariância. Então, a covariância de x pode ser descrita como a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Então, conforme a gente viu no vídeo anterior, se o x e o y são independentes, então o e de xy acaba sendo igual ao produto da esperança de x vezes a esperança de y, ou seja, a covariância vai ser igual a zero. No entanto, a gente tem que observar que mesmo se elas são independentes, isso implica que a covariância de x e y é igual a zero. Mas o contrário não é verdade, ou seja, se a gente tem uma situação em que a covariância de x e y é igual a zero, isso não implica necessariamente na independência de x e y. Então, alguém pode se perguntar, mas que tipo de situação levaria a uma dependência entre as variáveis, mesmo tendo a covariância de x e y igual a zero? Então a gente pode exemplificar isso com um pouco daquilo que a gente viu na parte de análise exploratória ou estatística descritiva. Tá? Então a gente pode fazer um gráfico com esses pontos aqui e a gente vai ver que esses pontos que eu estou apresentando aqui formam alguma coisa parecida com uma circunferência, ou seja, existe uma dependência entre eles. Então a gente pode calcular a covariância daqueles pontos, dos pontos do gráfico, usando o NumPy. Então, a gente vem aqui, calcula a covariância usando o NumPy e a gente obtém que zero, até 5 casas decimais, esse valor é zero. Então, a gente tem aqui um exemplo típico de quando a coisa não há existe uma dependência entre elas, algum tipo de dependência entre elas, mas a covariância é nula. E por que afinal isso pode acontecer? Então a gente precisa da definição mais abrangente, mais ampla da covariância para a gente poder entender isso. Então a covariância é uma medida da relação linear entre duas aleatórias, tá? Definida por essa expressão aqui. Então a covariância de x e y é a esperança de x menos e de x multiplicado por y menos e de y. Ou seja, o produto dos desvios de x e y em relação às suas respectivas médias. Então, a questão é que é uma relação linear. Então, você pode ter situações em que haja uma relação não linear, em que, de alguma maneira, essa relação linear de covariância se cancela e mesmo existindo uma relação não linear entre as variáveis. Então, agora a gente supõe o seguinte, que x pode assumir os valores de x1 até xn, y pode assumir os valores de y pequeno 1 até y pequeno m, e que a probabilidade de x igual a xi e y igual a yi é p de xi, yi. Então a fórmula da covariância pode ser reescrita como a somatória em i de 1 até n vezes a somatória em j de 1 até m de xi menos esperança de x vezes yi menos a esperança de y multiplicado pela probabilidade x e yj. Tá? Isso permite a gente fazer operações computacionalmente, quando a gente tem os pontos individualmente. Então,
a gente toma novamente o exemplo dos dois vídeos anteriores, onde a gente obteve o valor da esperança de x vezes y igual a 1, a esperança de x igual a 1,5 e a esperança de y igual a meio. Baseado na primeira expressão desse vídeo, a gente tem o seguinte. Então, a covariância de x e y a gente tinha definido como esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Então, é 1 menos 1,5 vezes meio, que dá 0,25, né? 1/4 ou 0,25. Tá? Agora, se a gente tivesse só apenas essa distribuição conjunta, conforme nessa tabela aqui, x, y, que a gente já viu também no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, então a gente pode usar um algoritmo baseado na última equação que a gente viu nessa aula, dessa forma. Quer dizer, a gente pega essa equação aqui e faz. Então, a gente sabe qual é a esperança de x, né? A gente pode calcular aqui, a gente tem os valores de x e as probabilidades, a distribuição marginal de probabilidades de x. E a gente tem a distribuição marginal de probabilidades de y. Então, a gente consegue calcular a esperança de x e a esperança de y. E aí a gente consegue calcular as diferenças, essas diferenças aqui, né? Em x e essas diferenças em y. Essas diferenças em x, x menos a esperança de x, né? O vetor x menos a constante esperança de x. A diferença de y, o vetor de valores y menos a constante esperança de y. E aí a gente começa com essa constante covariância de x e y igual a zero, porque a gente vai somar, é uma somatória, então a gente vai somar os termos aqui desse produto individualmente. Então a gente faz um for, né, um loop de i indo até de 0 a n, né, que corresponde a esse primeiro somatório aqui, e um outro loop indo em j indo até m, que corresponde a esse segundo somatório aqui. E aqui a gente vai somando na covariância os valores desse produto aqui, que é a diferença de xi, que é esse primeiro termo aqui, a diferença de yj, que é esse segundo termo aqui, vezes a probabilidade conjunta x e y em j e i. E depois a gente imprime a covariância de xy e a gente obtém o mesmo resultado de 0,25, como era de se esperar. Agora eu apresento a seguinte situação. Um teorema que diz o seguinte: imagine que a gente tem as duas variáveis, x e y. Então a gente tem, se a gente tiver a soma dessas variáveis, a variância da soma vai ser igual à soma das variâncias mais 2 vezes a covariância de x com y. É óbvio, a gente já viu que se x e y são independentes, então a covariância de x e y é igual a zero. Então, a gente fica aqui, no caso de x e y serem independentes, a variância de x mais y é igual à variância de x mais a variância de y. E eu tenho certeza que alguns de vocês já conhecem essa expressão com o nome de propagação de incertezas. É uma coisa que aparece nos cursos de fenômenos, por exemplo. Tá? Então, a prova dessa expressão é a seguinte, eu até coloquei em forma de sigma aqui, para quem já conhece a expressão. Né? Sigma quadrado de x mais y é, então, igual à esperança. Lembra? A esperança de x menos a esperança de x quadrado. Então, só que aqui a nossa variável não é um x ou um z, é um x mais y. Né? Então, a gente pode imaginar que x mais y é um z. Então, seria a esperança de z quadrado menos o quadrado da esperança de z. Então, a gente faz o quê? A gente depois, então, expande esse produto dentro do operador esperança, vai dar esperança de x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. E aqui, dentro, a gente tem o quê? Isso tudo aqui vai estar ao quadrado, mas dentro do colchete a gente tem o operador esperança de x mais y. E a gente viu na aula anterior que a esperança de x mais y, a esperança da soma é igual à soma das esperanças. Então aqui vai ser a esperança de x mais a esperança de y e tudo isso ao quadrado. E aí a gente desenvolve, né? A gente faz aqui, a esperança é um operador linear, então isso aqui vai dar a esperança de x quadrado. O 2 sai para fora do operador, né? Porque é uma constante. Então fica 2 vezes a esperança de xy mais a esperança de y ao quadrado. É o que a gente tem aqui. E aqui a gente desenvolve esse produto. E a gente fica com esperança de x quadrado menos 2 vezes esperança de x vezes esperança de y menos y ao quadrado. Lembra que esses sinais de menos aqui vêm desse sinal de menos aqui. E aí, essas chaves aqui, a chave por baixo, é justamente a expressão para variância de x. Ou seja, é esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x.
Os que têm a chave por cima são a variância do y, porque aqui é esperança do y ao quadrado menos o quadrado da esperança do y. E os termos que estão multiplicados por 2 são exatamente o dobro, são a expressão que é a covariância multiplicada por 2. Então, é esperança de x vezes y menos esperança de x vezes esperança de y, ambos multiplicados por 2. Então, o que a gente acaba tendo aqui no final é o que a gente queria provar. Sigma quadrado de x mais y é igual a sigma quadrado de x mais sigma quadrado de y mais 2 vezes a covariância de x e y. Então, no caso do exemplo que a gente trouxe dos vídeos anteriores, a gente pode calcular então essa soma de x das variâncias, né? A gente vê aqui a variância das somas, é simplesmente pegar o sigma ao quadrado de x e o sigma ao quadrado de y e somar 2 vezes a covariância de x e y. E a gente vai ter o valor de 1,5. Tá? Você pode conferir depois. Tá? E por último, a gente vai falar então de correlação, do coeficiente de correlação. Então, o coeficiente de correlação, a gente viu essa expressão na semana 3. Né? Então, o coeficiente de correlação é igual à covariância de x com y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. De novo, a gente pode calcular essa expressão aqui. Né? Então, a gente pega a covariância de x e y e divide pela raiz das variâncias multiplicadas aqui que a gente tinha achado antes. E aí a gente obtém 0,58. Era isso que eu queria mostrar na aula de hoje.